Olá, chegou a hora da nossa alegria, do nosso relaxamento, a gente vai ficar tranquilo, porque a arte tem, né, esses conteúdos aí bem, né, barra, mas a gente transforma isso de uma maneira assim mais light, né? Por isso nós vamos, faça aí um pouquinho as cadeiras aí, vamos dançar juntos, vamos, né? Vamos lá comigo aí pra gente relaxar um pouquinho antes da gente começar a entrar nos conteúdos. Olha só. Você vai perceber que isso não tem mistério, depende de você, levando isso tudo a sério. Entenda que a beleza é um caminho de luz, entenda que a surpresa é você quem produz. Arte é tão legal, arte é tão legal, você vê diferente que parece igual. Arte é tão legal, arte é tão legal, você vê diferente, o que parece igual. É nóis! Agora vamos lá para os nossos conteúdos, vamos começar a nossa aula aí. Vou colocar o violão aqui na estante dele, né? Deixar ele bem confortável aqui, para a gente poder começar, disse, a nossa aula de número 2. Sotaque nordestino, né? É isso aí, mais um. Então, nós vamos ver aqui a arte no Renascimento, né? Vamos ver um desenvolvimento muito maior da arte, né? Depois da arte medieval, né? Que a arte só podia ser cristã, aí houve uma rebelião, o domínio muito forte da igreja, e aí a arte se libertou de ter que ser somente sobre um tema, né? Aí depois veio a arte moderna e vem a arte contemporânea, que é a arte que continua a se desenvolver hoje nos nossos dias. Olha só esse mapa, olha só. No Renascimento você tem esses movimentos aqui, o Barroco, o Rococó, o Neoclassicismo e o Romantismo, né? Aí vem na arte moderna, entra aí o expressionismo, o cubismo, o dadaísmo, o futurismo e o realismo. Olha só como é que são as coisas. Cada pirâmide dessa daí tem, né, um tempo aí que vai desenvolvendo. Aqui na arte contemporânea estão aparecendo vários tipos de instalações, performance, arte conceitual. Aí vem também convivendo aí ao mesmo tempo concretismo, minimalismo, né? Arte conceitual também, a pop art e a op art e a arte povera. Nós vamos ver isso aí tudinho, né? Vai ser interessante. Antes de mais nada, eu quero deixar uma questão para você, uma enquete, né? Sobre a função da arte, tá? Então vocês já estão vendo aí umas ilustrações aí, né? E eu aqui insistindo que a arte, puxa vida, né? A arte é legal, gente. Vamos ficar numa boa aí, numa nice, né? A arte é legal demais, tá doido, é? Então, para você, olha essa pergunta. É a sua opinião, tá? Qual é a função da arte? Eu vou mostrando aqui durante a aula várias oportunidades, várias opiniões, vários detalhes sobre a função da arte. E aí, você vai formando a sua opinião, ok? Então, olha aqui, tem a função pragmática, é a função prática, né? Onde a arte é uma arte utilitária que passa a servir, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu ajeitar isso aqui, tá? Isso aqui ficou tão, né? Em cima ali Então, a função pragmática, né? Ou prática, é a função que a arte ela é feita só de objetos utilitários, né? Porque ela passa a ter objetos exteriores à própria arte. Um exemplo também, nós podemos citar aqui a própria arte medieval, onde ela tinha uma arte didática, né? Porque é uma arte que queria servir de aula, de ensinamento, né?
A palavra didática tem a ver com isso aí, tá? Com ensinar coisas, ensinar a vida de Jesus, ensinar a vida religiosa do ponto de vista da religião católica, né? Porque isso aí é um domínio que a igreja cresce bastante. Não estou aqui fazendo nenhum juízo, nenhum julgamento, por favor, não vão entender errado, tá bom? Então, vem aqui a função naturalista, porque nesse aspecto aqui, a arte reflete a realidade, é uma arte feita com a maior o cuidado de fazer, você ia fazer uma árvore, com todos os detalhes de uma árvore, até como se fosse quase uma fotografia, mas a fotografia ainda não existia, então era desenho mesmo, tá? Se fosse fazer uma pessoa, então, tudo, né? As rugas, os músculos, tudo, com a maior perfeição possível. Isso aí é o que é o naturalismo na arte, a arte naturalista. E a função formalista, né? Da forma. Há uma valorização dos aspectos estéticos formais, uma preocupação em vislumbrar na obra de arte os princípios adotados pelo artista, tá? Então, no próprio formato da arte, né, você vai vendo as características do artista que fez, quais são as suas ideias em termos de forma. E eu, mais uma vez, quero lembrar, formalista e estética é aí sinônimo, né? São a mesma coisa, tá? Mesma coisa, alto lá. Exatamente não, porque eu quero dizer que estética tem a ver com a forma das coisas, não é beleza. Né? Pode ser que uma coisa, um objeto aí, tenha uma forma que seja muito agradável ao seu julgamento do que é belo, né? E cada pessoa tem um. Tem gente que acha uma pessoa feia e outra pessoa acha aquela mesma pessoa assim, né? Lindíssima. E aí vai, só para você ter uma ideia de como é interessante esse pensamento aí. Então, começando aqui pela arte no Renascimento, né? O Renascimento, essa palavra aí tem a ver com o renascimento da arte, quer dizer que a arte abriu para outras possibilidades, além da possibilidade religiosa, né? Então, é um período que vai do século XIV até o século XV. O trabalho do artista passou a ser intelectualmente reconhecido. Porque no período medieval, a obra era contratada, então não tinha muita assinatura da pessoa que fez, né? Não tinha muito... agora não tinha nada a ver, né? O artista não tinha essa valorização, já que no Renascimento não apareceram os autores, né? A retomada do crescimento artístico, a ruptura com a perspectiva religiosa e a retomada do espírito artístico da antiguidade greco-romana. Então, tudo isso aí vai convivendo junto, e a gente está vendo aqui nessa ilustração aqui mais um retrato do nascimento, né? Uma representação do nascimento da Vênus, né? E posteriormente nós vamos ver mais detalhes sobre essa arte aí, né? E aí eu vou falar também sobre o autor dela, sobre a perspectiva que a gente estava comentando ainda há pouco, tá? Seguindo aqui, nós temos que a arte, mais características, tá? A arte integrou-se às ciências. Então a arte também pegou as influências, né, da astronomia, da botânica, da fisiologia e da anatomia. Surgem artistas como Leonardo da Vinci e Michelangelo que capricham nos detalhes, né, das formas, né, nos músculos, de suas esculturas, até na própria expressividade, né? A gente está vendo aqui nessa ilustração aqui a Moninha, né, minha linda, minha gata eterna, a Mona Lisa. Para Leonardo da Vinci, né, que foi o autor, né, quando o homem domina a natureza, ele é capaz de criar coisas mais exuberantes e admiráveis. A natureza deveria ser constante objeto de estudo, né, para poder fazer essas leituras aí, né? Então,
é um pensamento aí que deve ser muito bem analisado, né? Porque quando um artista, quando um pensador intelectual fala alguma coisa, a gente não vai ficar só na superficialidade, a gente tem que adentrar profundamente para poder entender, captar bem o que ele quis falar durante a ilustração do seu pensamento. Então, temos aqui mais características da arte no Renascimento. Você tem aqui, ó, o período entre o século XIV e XV, que a gente já viu ali, né? O trabalho do artista passou a ser intelectualmente reconhecido, né? A gente já viu também essa característica. Houve uma retomada do crescimento artístico, o rompimento com a perspectiva religiosa e a retomada. Todas essas características que nós vimos, porque eu coloquei aqui para você observar isso na criação de Adão, um afresco feito por Michelangelo, grande artista Michelangelo. O afresco está lá na Capela Sistina, né? E foi feito a pedido do Papa Júlio II. O afresco é o seguinte, gente, vou comentar aqui para vocês, rapidão, tá? Olha só, enquanto o artista estava pintando, isso aí foi pintado no teto, né? Então, vários andames, e ele deitado e pintando, né? Era colocado uma argamassa, né? E enquanto aquela argamassa estava ainda fresca, ele fazia sua pintura, e aí, quando secava totalmente, ficava lá, tudo lá. Então, caíam coisas em cima dele. Ele levou 2 anos, né, para concluir essa obra, mas está lá. E, assim, genial. Você está vendo ali todas as características anatômicas do homem, né? E o dedo de Deus tocando o homem para que ele tivesse a vida, tivesse o sopro da vida, né? Como foi a concepção, né? É a idealização do Michelangelo, ok? Vamos lá? Então, aqui tem também a Última Ceia, que é esse camarada aqui, esse sábio, esse grande gênio que é o Leonardo da Vinci, né? Olha aqui, ó. A ideia dele da Última Ceia, onde Jesus com os apóstolos, né? Na grande mesa. É isso? E tem também aqui o nascimento da Vênus, que é aquela que a gente viu, que eu falei que a gente ia comentar depois, né? A Vênus é essa beleza aí, aqui, feita pelo Sandro Botticelli, né? Um artista italiano. E olha só, ele coloca a Vênus com seus cabelos aí cobrindo parte do seu corpo, mas também rodeada por querubins, né? Saída de uma concha do mar. São vários detalhes que a gente vai aprender a treinar o olhar para desenvolver quando a gente for estudando mais sobre a leitura da obra de arte, a leitura da imagem, né? Então, você vai já observando os detalhes, né? O detalhe aqui, na Última Ceia, você tem um detalhe da profundidade, né? Isso aqui é um plano, mas a gente tem a ideia de como se estivesse entrando, né, na parede. São as técnicas da perspectiva que a gente vai ver que o grande Leonardo da Vinci foi o maior gênio que desenvolveu isso aí. Aqui tem também no Nascimento da Vênus, né? Você está vendo o mar lá, não é isso? Então vamos ver aqui um quadro que mostra assim a relação entre o classicismo e o neoclassicismo. O classicismo vem da arte clássica, né? Do período clássico, e o neoclassicismo, aqui é uma letra O, tá? Neoclassicismo, faltou o O aqui, aliás, né? Enfim, vamos ver aqui os aspectos e o classicismo e o neoclassicismo, tá bom? Você tem aqui a influência, a temática, as características e os grandes nomes e o contexto, né?
Então, no classicismo, a influência direta é da arte grega e arte romana e até do próprio Renascimento, né? E o neoclassicismo é da parte da arte clássica e do iluminismo, né? Os temas são harmonia, equilíbrio e idealização, né? Ordem, racionalidade, moralidade, tudo isso aí é a base da própria criação artística, né? O uso da perspectiva, proporção perfeita, realismo idealizado. E aqui, ó, no novo classicismo, né, tem a simplicidade, a simetria e a influência romana. Os grandes nomes, Leonardo da Vinci e o Michelangelo, esse quadro é muito bom para a gente, né, ter uma base dos artistas mais importantes, né? Tem o Jacques Louis David e o Jean Auguste Dominique Ingres, né? E o contexto é o contexto do Renascimento e o humanismo, e aqui no neoclassicismo entra a Revolução Francesa e o racionalismo, tá bom? É sempre bom você ficar voltando nesse quadro aí para você, né, realinhar suas ideias, tá bom? Seguindo aqui, nós temos as principais inovações. O que aconteceu? Olha aqui, luz e sombra, luminosidade e religiosidade. A perspectiva, as dimensões matemáticas eram testadas com as novas relações de perspectivas. Um estudo aí bem aprofundado, né? E o estudo também das cores fortes é o uso das cores vibrantes. A perspectiva artística é uma técnica utilizada na arte para criar a ilusão de profundidade e tridimensionalidade em uma superfície bidimensional. Você tem essa superfície aqui que é bidimensional, mas você tem a ideia de profundidade, uma coisa que está entrando até em direção àquele olho lá, aquela bola ali, né? Você tem a impressão que está entrando, mas não é. É só uma ilusão aí criada pela perspectiva. Bidimensional como uma tela ou um papel, né? Ela é fundamental para tornar as composições visuais mais realistas e harmoniosas. Então, guarda aí essa ideia aí. E aqui a gente vai mudar para o barroco, né? Olha só. O barroco é um estilo que dominou a arquitetura, a pintura, também a literatura e a música na Europa do século XVII. Tá? Então, estamos vendo essa obra aí, olha. O beijo, né, de Judas em Jesus para indicar aos humanos que era ele a pessoa, né? Então, um tema bem conhecido, onde está muito reforçado aqui essa questão de figuras que estão mais escuras e figuras que estão mais destacadas, estão mais no claro, ou seja, o uso do claro escuro. Uma característica bem determinante nas obras do artista Caravaggio, né? Onde ele mostra aqui esse quadro aqui, que é a Captura de Cristo, em 1602 já. Tá? Uma releitura desse tema aí. Então, as características do barroco, por favor, preste atenção nisso aí, né? É uma arte rebuscada e exagerada, uma valorização do detalhe, dualismo e contradições. Então, essa característica aqui é que você tinha várias interpretações para a mesma ideia, né? Então, o dualismo é um tema assim, vale a pena você depois, fora parte, procurar se aprofundar, né? Porque isso aí tem a ver com a dialética, né? E aí é um estudo mais complexo, caberia aí umas 2 ou 3 aulas para falar desse detalhe aqui, né? Mas é dupla interpretação, mais ou menos facilitando para entender. Obscuridade, complexidade e sensualismo, né? Uma maneira de mostrar mais o corpo, né? Em certas
com pouca roupa, né? Ou até nudismo. Então, entra aqui nas obras onde aparece o sensualismo. Nós vamos ver durante a mostragem aqui, né? Também tem outros aspectos, o aspecto mais dramático, né? Então, veja só, a composição, a maneira de colocar as figuras, né, passa a ser, não ter assim, aquele rigor da arte grega, né? Com a composição simétrica. A simetria era exigida, aqui não. A composição é feita de uma maneira diagonal em que os tamanhos e as proporções elas são desiguais, né? Então, a característica da composição assimétrica e em diagonal. Um acentuado contraste de claro e escuro e a expressão dos sentimentos, né? Vocês estão vendo aí, né, nesse quadro aí, que a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Realista, né? As figuras são praticamente fotografias, né? Pois abrange todas as camadas sociais. Então, não mostra só, tem esse aspecto, né, de mostrar uma serva, né, junto com sua senhora, uma pessoa que era serviçal junto com a própria Judite, né? Então, a escolha de cenas do seu momento de maior intensidade dramática também era uma característica, tá bom? Então, nós temos aí Judite decapitando o general Holofernes, né? É um trabalho feito por Artemisia Gentileschi. Olha só, Judite era uma mulher muito corajosa da sua cidade, que estava sendo invadida, estava numa perspectiva de ser invadida por um general aí com seu exército. Então ela seduz o general, embebeda ele quando ele está na cama, assim, totalmente indefeso. Ela vai lá e faz isso que vocês estão vendo aí e corta o pescoço dele. Não é isso? Então, temos aqui essa cena da Judite decapitando o general Holofernes e com isso ela salva a sua cidade. Tá bom? Então, uma história aí bem... Aí vem o Rococó também. Você vê aqui, ó. É um estilo artístico que surgiu na França no século XVIII como um desdobramento do Barroco, né? Então, vocês estão vendo aí essa ilustração do quadro O Balanço, feito pelo Jean-Honoré Fragonard, né? Esse balanço aí, ele colocou detalhes demais, né? Você veja que a roupa da moça lá está um pouco levantada, né? E aí, escândalo naquele período, naquele tempo ali, né? Porque tem o marido dela aqui balançando ela e tem um camarada lá escondido, olhando, né? Meu Deus, socorro. Aí se for atrás de saber a história do balanço, que foi criada aí pelo Jean-Honoré Fragonard, vocês vão descobrir coisas muito cabeludas aí, né? Você vai ficar aí... como é que eu digo? Você vai ficar assim muito escandalizado com essa história que está por trás desse quadro aí, tá? Mas faz parte do Rococó, né? Um quadro representativo do Rococó, esse quadro aí, o Balanço, feito por Jean-Honoré Fragonard. Então, características: cores luminosas e suaves, uso de linhas leves, temas da natureza relacionados à vida cotidiana e relações humanas. Isso quer dizer, olha só, esse quadro aí é uma fofoca. O cara está, através do quadro, ele está mostrando aí uma história aí que não devia, né? Falando lá que a mulher estava traindo o marido, que não sei o que, ela tinha um amante, o amante estava lá. É uma história cabeluda, tá? Mas aqui na nossa aula de arte nós estamos mostrando aí o quadro que tem essas características. Representação da vida profana, o aspecto não religioso da aristocracia, dos ricos, né? Do pessoal aí, das altas aí. Você está vendo aí que a mulher tem umas roupas aí
muito finas, muito chiques, né? Mas está lá toda descuidada lá naquele balanço lá. Meu Deus. Vamos para frente. Vamos ver outra coisa aqui, né? O neoclassicismo. Neo é uma releitura do classicismo. É um movimento de oposição ao exagero, rebuscamento e complexidade do barroco e também do rococó, né? Surge após a Revolução Francesa, de 1789, e início da Revolução Industrial, né? E no contexto do iluminismo chamado de a Era da Razão. Por que isso aí? É uma contraposição ao período medieval, que eles chamam de período das trevas, porque é um período em que houveram alguns exageros, né? Do ponto de vista de arte não poder ter outro tema, do ponto de vista de algumas pessoas deturparem a própria palavra da Bíblia, enfim, não vamos entrar nesse mérito, tá? Você está vendo aqui esse quadro aí, onde tem o quadro chamado O Juramento dos Horácios, né? É um quadro feito por Jacques-Louis David, né? Italiano, né? Então, o juramento dos Horácios, eles estão jurando aí a lealdade a Roma, né? E eles eram de uma cidadezinha, e tem outra cidade também ali próxima que entrou em choque, né? E o choque também foi familiar, porque os Horácios, tem uns rapazes, tem as irmãs deles também, e essas moças estão aqui, né? Elas já estão aí aperreadas porque elas eram casadas com os Quiriácios, né? Os Quiriácios eram uma família que estava em outra cidade que estava na linha de choque com Roma. E aí os Horácios invadem lá a cidadezinha e atacam e matam os Quiriácios, matando o marido de uma delas. E ela estava triste, chorando, então o cara, você está chorando por causa do seu marido? Peraí, pá, mata ela também. É brinquedo, não, o negócio era pesado. Entendeu? Então esse quadro mostra o momento do juramento dos Horácios aí a Roma, né? E mostra também a questão da perspectiva, né? A profundidade do quadro. Mostra também o claro e escuro também aí, né? Figuras que estão em destaque. Tem figuras aqui que não estão aparecendo muito, mas estão lá também presentes. E aí a gente vê que nesse momento, o que aconteceu? A burguesia assumiu a direção da sociedade europeia após a Revolução Francesa, e principalmente com o Império de Napoleão. Burguesia são a nova sociedade dos novos ricos, os comerciantes, né, que passam a dominar a vida. E esses novos comerciantes aí são os novos ricos que vão tendo dinheiro, muito dinheiro para bancar até novas obras de arte, novos artistas. E tem também o caso aqui do Jacques-Louis David, né, que ele foi um contratado por Napoleão Bonaparte, que passou a financiar o trabalho dele para ele retratar principalmente as suas batalhas, e depois a gente vai falar das obras de arte que são encomendadas, né? Tá? Mas aqui, olha, muita coisa importante estava acontecendo. O que é a Revolução Francesa, né? É uma revolução contra a monarquia, né? E aí vem também a Revolução Industrial. O que é? Novo desenvolvimento tecnológico, né? O aparecimento das máquinas, dos carros, das montadoras, onde faziam carros em série, e aí novas invenções vão entrando, né? Então é uma verdadeira
revolução tecnológica, o que fala de industrial, porque passam a fazer coisas em série, né? E aí passam a ter vários desdobramentos, jornada de trabalho, muita gente trabalhando. E aí, gente, o que acontece com tudo isso aí? Acontece que influi poderosamente nas artes, né? Afinal de contas, quando tem gente pagando, tem novo desenvolvimento. Tudo isso aí é um bombardeio de ideias, né? Então, vendo aqui as características, nós temos o seguinte: é importante isso aqui você ir colocando aí, né? A valorização do passado histórico, a influência da arte clássica greco-romana, baseado nos ideais iluministas, oposição ao barroco e ao rococó, temas mitológicos e cotidianos, né? Tanto fantasioso como da vida normal, racionalismo, academicismo e idealismo, harmonia e beleza estética, olha só, beleza estética, uma forma bela, simplicidade e equilíbrio das formas, o uso da proporção e da clareza e imitação da natureza. Todas essas características aí conviviam harmoniosamente, né, nas pinturas, como você vê aí no retrato de Mrs. Cerise, né? Os pintores neoclássicos franceses mais destacados foram o Jacques-Louis David e o Jean-Auguste Dominique Ingres. São os dois mais, né? Estamos vendo aqui esse retrato dessa jovem aqui, tá? Com a criança, a roupa da época, né? Então vamos lá. Opa! Vamos ver aí uma conexão entre a arte e a literatura no classicismo. Vamos ver aí onde é que uma coisa combina com a outra. Olha aqui, gente, isso aqui é importante demais. O épico. O que é o épico? É uma história com narrativa nacional, tá? Falando da nação, modelo greco-romano. Grandes feitos e conquistas eram contados e destacava o homem como o herói das histórias. E a sátira? Há uma ridicularização dos ideais e costumes medievais. Tá? Então, é um tipo de história onde eles contavam piadas sobre os membros do clero e da nobreza. E os grandes escritores desse tempo aí, ó, você tem Dante Alighieri, com a Divina Comédia, o Francesco Petrarca, com o Cancioneiro, e William Shakespeare, com sua obra principal, Hamlet. Tem também Romeu e Julieta, né? Gente, de vez em quando volte aqui, que isso aqui é uma síntese de uma coisa muito importante, né? São as formas de contar histórias, os enredos, né? Então tem também Luís de Camões, que é um poeta e soldado português, considerado o maior escritor do período do classicismo em Portugal, tá? Olha aqui ele aí, ó. Ele é autor do épico Os Lusíadas. Viu ali que a gente viu que era um poema épico e tudo? Então, o grande bambambam português era o Camões, né? Que escreveu os Lusíadas. Escreveu sobre os dramas humanos, amorosos e existenciais. Tem também a poesia de Camões. Ele escreveu sonetos e redondilhas, que são estrofes com versos de 5 ou 7 sílabas. Pois é. O amor, olha só, isso aí está até na música do Legião Urbana, se vocês conhecem, já ouviram falar. O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Viu aí que coisa linda, maravilhosa, né? Perfeito. Tá bom? Seguindo aqui nós temos o romantismo, né? O romantismo é uma reação mais uma reação
ao neoclassicismo do século XVIII. Os românticos procuravam a livre expressão da personalidade do artista, mas isso aí chegou também no exagero, né? Porque os românticos passaram a ser muito exagerados, queriam morrer por causa da amada. Vamos ver aqui o quadro aqui de Lacroix. Você tem aí a Liberdade guiando o povo, o mais famoso quadro do Eugène Delacroix, onde ele mostra aí detalhes, né? Um momento aí da Revolução Francesa, né? Onde tem a moça aí, né? Com alguns soldados aí, gente morta aí, é uma coisa terrível, né? Uma revolução, né? Uma guerra civil. Então vamos seguir aqui, tá? Porque temos aí que ver também um pouquinho sobre a arte moderna, né? Ainda vai ter também a arte contemporânea. A arte moderna é uma produção artística que surgiu entre o final do século XIX até meados do século XX. Começou a se ramificar em vanguardas a partir das artes plásticas com os pintores do impressionismo. Então, olha aqui, essa quadro aqui, chamado Terra, né? Olhos sobre tela. Esse quadro aqui é da Cida do Amaral, né? Um dos ícones da arte moderna no Brasil. O impressionismo, a intensidade da luz, as pinceladas das cores, dá a sensação de movimento. Como se o artista conseguisse captar o exato momento em que o sol começa a nascer e a neblina se desfaz. Então, esse é o quadro aqui do nosso Debré, né? Do nosso Cláudio Monet, eu estava pensando, né? A impressão do nascer do sol, né? Seguindo aqui, nós temos também que as novas formas de fazer arte foram surgindo, né? Como a fotografia, o cinema, a literatura, a arquitetura, o design, essa palavra aqui, a pintura, a escultura, o teatro e a música moderna, que surgiram durante a Revolução Industrial, tá? Surgem também movimentos artísticos como o surrealismo, o expressionismo, o futurismo, o dadaísmo e o cubismo. Nós vamos ter a oportunidade de detalhar melhor. Vamos ver aqui um quadro sensacional, fantástico mesmo, chamado Guernica, do Pablo Picasso, né? O Guernica, ela é um retrato também de um momento de guerra, de um momento em que a cidade de Guernica, a cidade espanhola de Guernica, é bombardeada, né? E morrem civis e militares, e aí esse quadro procura mostrar, o autor procura mostrar a sua revolta com uma coisa tão dura, né? Agora vamos ver então sobre a arte contemporânea, né? É uma arte que se construiu a partir do modernismo, onde expressões e técnicas artísticas inovadoras incentivam reflexões subjetivas sobre a obra, né? Os valores defendidos pela arte moderna foram mantidos, como o desejo pelas invenções e as experimentações artísticas, tá? Então, seguindo aqui, nós estamos vendo aqui uma obra aqui contemporânea, onde você está vendo a instalação onde vamos dançar esta noite. Uma obra da dupla Goldsmith e Chiari, né? Museu de Arte Contemporânea de Bolzano. Você está vendo aí um local aí todo destruído, né? Todo sem condição de ter uma festa, né? Então, a pergunta sobre a obra de arte aí, né? Esse tipo de obra aí, né? Esse tipo de percepção artística originou-se em meados do século XX, né? Após a Segunda Guerra Mundial, valoriza mais o conceito e a atitude e as ideias da obra do que até o próprio objeto final, né? A intenção é refletir o modo subjetivo sobre a peça artística e não apenas contemplá-la por sua natureza estética, tá? A arte contemporânea propõe expressões artísticas originais a partir de técnicas inovadoras. Olha aqui as características. Uma fusão entre a arte e a vida, o uso de novas tecnologias e mídias
mistura de estilos artísticos, a aproximação com a cultura popular e o uso de diferentes materiais. Olha aqui a composição 8 aqui, do Vassily Kandinsky, né? Então você está vendo aí uma nova proposta aí com vários traços, né? E agora vamos lembrar aqui da nossa atividade lá que eu pedi para você responder. Vou te dar uma resposta, mas você pode ter a sua própria resposta, né? Você tem a função prática, que é uma função utilitária. Você tem a função naturalista, que reflete a realidade, né? É o natural. E tem a função formalista, onde você valoriza aí a estética, a sua própria maneira de ver a coisa, né? Entendeu? E aí, chegamos ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, né? Temos aqui as nossas referências. Espero que vocês tenham gostado, vocês tenham entendido, porque tem muita informação valiosa nessa nossa segunda aula aí. Valeu?